Fala galera, aqui é o Vinícius Galotti da Post Machine e esse é o nosso segundo vídeo da série O Processo de Naming. No vídeo anterior, a gente falou sobre como a diferenciação pode ser um ótimo pontapé para você dar início ao seu processo de naming. Acontece que a diferenciação ela vem do posicionamento de marca. E o posicionamento normalmente é descrito em centenas de páginas em vários documentos. Nenhum nome, então, vai conseguir refletir todos os detalhes e nuances desse seu posicionamento de marca. Muito pelo contrário, o nome ele só vai refletir uma das faces do seu negócio e ele vai conter alguns problemas. Como eu já comentei anteriormente, a linguagem é dinâmica e ela é diferente para mim, é diferente para você e para o seu cliente que está ouvindo. Por isso qualquer pessoa vai conseguir tecer críticas sobre qualquer nome se ela não tiver nenhum contexto sobre ele. Sabendo disso, você pode pensar, se nenhum nome é perfeito, nenhum nome consegue refletir inteiramente o que é o negócio, eu posso usar então qualquer nome. Isso não é verdade. Existem nomes que desde sua concepção possuem sérios problemas de comunicação ou então são simplesmente facilmente esquecidos. E não é isso que você quer para a sua marca, não é mesmo? Os nomes então nunca são perfeitos, nem para representar o seu negócio e nem para agradar todos os seus clientes. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer as 12 maiores armadilhas do processo de naming para que você não acabe com um desses nomes que vão lhe causar problemas no futuro. Um aviso, nesse vídeo nós vamos fazer alguns comentários sobre alguns nomes de algumas empresas. Isso não significa que nós queremos difamar nem nada disso. Eles simplesmente se enquadram objetivamente em algum desses critérios que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Afinal, gente, não tem como falar sobre naming sem citar nomes, né? A gente começou a série falando sobre a diferenciação porque é aqui onde a maioria das empresas se perde. A primeira armadilha é a de tentar copiar seus concorrentes. Por ter muita insegurança e não saber exatamente por onde começar o processo, as empresas acabam tentando copiar alguém que já está fazendo sucesso no seu mercado. O problema é que o exato oposto acontece. Ao invés de se aproximar do sucesso, os seus clientes simplesmente te veem como mais uma marca genérica entrando no mercado. Ainda tem um problema maior. Você pode não conseguir registrar esse nome por ele já ser muito similar ao que já existe no mercado. Ou pior ainda, você pode passar anos usando um nome muito próximo do que já existe e no futuro sofrer uma ação judicial por causa disso e ter custos de às vezes até milhões de reais para refazer todos os seus materiais, mais multas, enfim, uma dor de cabeça só. A gente pode fazer aqui como exemplo o ketchup Franz, da empresa Predileta, que é bem similar a um outro do mercado que você já conhece aí. A nossa segunda armadilha é a de nomes muito seguros. Assim como as pessoas têm segurança e acabam copiando um nome que já existe ali no mercado, outro problema é tentar usar nomes que não se destacam, nomes que não são provocativos ou não causam nenhum interesse no consumidor. Basta você abrir o seu iFood para você ver o tanto de gente utilizando palavras como chefe ou express, natural no seu negócio. Eles estão tentando jogar o mais seguro possível. A verdade é que os melhores nomes, eles são provocativos, eles te causam interesse, te causam uma vontade de conhecer, de saber o que é aquele negócio. É aquele nome que quando você vê no anúncio, você vira a cabeça. A nossa terceira armadilha são os nomes muito descritivos. Esses nomes, eles dizem exatamente o que é o seu negócio, o que você faz. O problema de usar esse tipo de nome é que ele não causa nenhum tipo de impacto emocional e nenhum esforço mental no seu consumidor. Aquilo ali simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele não cria nenhuma memória, nenhum laço afetivo com a marca. Existe uma controvérsia no mundo do naming sobre os nomes descritivos. Eu pessoalmente acredito que nomes um pouco mais misteriosos e menos descritivos são mais interessantes, pois despertam a curiosidade de quem está ouvindo ou de quem está lendo para saber um pouco mais sobre aquele negócio. A quarta armadilha é tentar utilizar o mesmo processo de criação, por exemplo, de uma identidade visual para o naming. A pessoa pega uma palavra que é relacionada à área e tenta acrescentar algum prefixo, algum sufixo para deixá-la mais interessante. O problema disso é que ao invés de tornar mais interessante, ela torna um nome completamente genérico e se mistura com qualquer outro concorrente. Se você não está confortável com o nome escolhido, não é um prefixo ou um sufixo mágico que vai deixar aquele nome muito interessante. Além de não acrescentar nada no nome da marca, eles já estão muito batidos e são utilizados por milhares de empresas por aí. Você vai acabar se misturando e copiando outra empresa que já existe. Exemplos de prefixos como esses são by, I, e sufixos como mania, topia, logia, mi.
Além disso, também vemos muita gente utilizando descritores para tentar valorizar um pouco mais o nome da marca, como por exemplo House, Gourmet, Express, Premium, Fit. Novamente, não é esse descritor que vai tornar o seu nome mais interessante. A quinta armadilha é utilizar nomes restritivos, nomes que impedem o crescimento da marca. As marcas até conseguem crescer além desse nome, porém o esforço de comunicação é muito maior do que de uma outra marca que tem um nome um pouco melhor definido. É muito importante, desde o início do processo de naming, você pensar quais podem ser os desdobramentos dessa marca. Ela pode vender no futuro algum outro produto? Ela pode ir para um outro mercado internacional, por exemplo, ou então para uma outra cidade? Aquele nome ainda vai continuar fazendo sentido nessas situações? Se a resposta for que não é interessante dessa forma, é melhor você pensar em uma alternativa, porque uma hora a sua empresa vai crescer, vai superar o que aquele nome representa e você vai ter um esforço muito alto para conseguir continuar utilizando aquele nome. Um exemplo que eu sempre vejo na internet é o da marca Descomplica. Eles começaram como um cursinho online, com um nome muito bom por sinal, porém eles acabaram se tornando uma faculdade. Eu mesmo já recebi alguns anúncios legais de cursos que eles oferecem, porém colocar Faculdade Descomplica no meu currículo não me interessa muito. Eu imagino o quanto de vendas que eles acabam perdendo por ainda estar utilizando esse nome do passado, que na época fazia muito sentido, porém não foi previsto que esse nome fosse utilizado para um negócio do tamanho que se tornou. A sexta armadilha é utilizar nomes com termos em mais de uma língua. No início pode até parecer uma boa ideia, você conhece o significado e você conhece a forma de se pronunciar corretamente. O que acontece na prática é que o cliente vai tentar ler aquele nome, vai perceber que no meio ele muda de língua, vai começar então um quebra-cabeça para tentar entender como se pronuncia aquelas palavras. E tente fazer o teste, ligue para alguém e fale esse nome que contém mais de uma linguagem. É certeza de que quem está do outro lado da linha não vai conseguir de primeira redigir aquele nome, porque a nossa cabeça não funciona dessa forma, a gente não foi feito para no meio de uma frase ou no meio de uma palavra a gente trocar de idioma. Um exemplo que eu posso trazer é uma empresa local que utiliza o nome Spazio, Baby e Sonhos, ou seja, uma volta ao mundo em 20 caracteres. Existe uma expressão em inglês que é trying too hard, e ela significa perfeitamente o que a gente precisa entender na sétima armadilha. São os nomes forçados. Esses nomes normalmente são formados por trocadilhos, piadinhas, ou simplesmente eles tentam ser várias coisas ao mesmo tempo. O maior exemplo desse tipo de nome é o da empresa Trivago. Trivago é a junção de 3 palavras: trip, vacation e go. Porém, você não tinha como saber disso. Eu mesmo não sabia. O que acontece é que todos os anos eles despejam milhões e milhões de dólares em anúncio para tentar conectar hotel à palavra Trivago. A nossa oitava armadilha é muito comum no nome de produtos, principalmente da área de tecnologia. São os nomes que chamamos de sopa de letrinhas. Eles utilizam uma sequência de números e letras para tentar dar uma característica um pouco mais técnica para aquele produto e acabam simplesmente desperdiçando o maior asset da marca, que é o nome. É só você pensar, eu prefiro comprar um AirPods ou um WF-1000XM3 da Sony. Só pelo nome você iria direto no AirPods, sendo que o produto é até mesmo superior ao da Apple. Afinal, essa sopa de letrinhas não significa nada para mim. E além disso, me afasta bastante daquela marca. Outro exemplo que eu posso trazer aqui é da nova linha do Banco Safra para concorrer diretamente com o Nubank. Eles criaram essa nova marca chamada AG0, que provavelmente é uma referência a ter 0 agências. Basta você ir no Instagram deles, abrir qualquer uma das fotos e ver os comentários. São centenas e centenas de pessoas reclamando daquele nome. Eu nunca tinha visto uma reação tão negativa aqui no Brasil por causa de um nome desde o Ford Pinto. A nossa nona armadilha são nomes de pronúncia difícil. Normalmente esses nomes são criados a partir de palavras estrangeiras ou então nomes artificiais, totalmente inventados. Por não saber exatamente como é a forma certa de pronunciar, acaba que aquela marca começa a ter vários nomes. A versão aportuguesada, a versão na língua original, a versão falada pelo nativo. E isso é o tipo de coisa que você não quer que aconteça com a sua marca, que ela tenha diversas formas de ser chamada. Além do problema de comunicação que é inerente a esse tipo de nome, existe um segundo problema, que é o seu cliente ficar acanhado de falar aquele nome. Como ele não sabe exatamente como se pronuncia, ele acaba ficando envergonhado de falar. E evitar falar o seu nome é algo que você também não quer com a sua marca.
O que acaba acontecendo com empresas que caem nessa armadilha é que depois de um tempo elas percebem o erro e têm que colocar em todos os seus materiais de divulgação aquele parágrafozinho explicando como é que se pronuncia o nome. Um exemplo é um restaurante que abriu aqui recentemente que chama Azu. A-Z-U. O problema desse nome é que a gente não sabe se a forma correta de ler ele é uma forma aportuguesada, como eu já vi muita gente falando, tipo Azu, ou se é a forma japonesa de se falar esse nome, que seria Azu. Nós sabemos que na língua portuguesa, nós utilizamos alguns caracteres especiais para poder escrevê-la. É perfeitamente normal, então, que o nome da sua empresa acabe tendo algum desses caracteres. O primeiro problema de se utilizar esses símbolos no nome da sua empresa é que ele torna mais difícil a escrita nos meios digitais e, consequentemente, buscar e encontrar a sua marca. Além disso, não é permitido utilizar esse tipo de símbolo em domínios de sites e em usuários de redes sociais. O segundo problema é quanto à internacionalização do seu negócio. Imagine só, se a sua empresa crescer e sair do país amanhã, a conversão daquele símbolo especial para um símbolo mais comum, por exemplo, um C cedilha virar o C. A sua marca, o seu nome, ele vai mudar completamente de significado ou então vai se tornar um problema de comunicação? Se sim, vale a pena desde cedo pensar em uma alternativa. Outra coisa ruim é utilizar caracteres especiais com efeito decorativo. Às vezes algumas marcas utilizam o nome escrito de uma forma e na identidade visual a logo com outra forma de apresentação com algum tipo de caractere especial. Um grande exemplo disso é a doTERRA, a empresa de óleos essenciais. Eles utilizam um sinal diacrítico chamado macron. Esse sinal normalmente é utilizado na linguística para alongar a letra O. O problema é que nós não sabemos como pronunciar de forma correta essa letra, e nem mesmo no site oficial deles, eles conseguem se decidir. Algumas vezes você vai ver o doTERRA escrito com o O normal, e algumas vezes você vai ver o doTERRA escrito com o sinal em cima. O nome doTERRA também cai na nossa 11ª armadilha, que são os nomes com caracteres em caixa alta. Algumas empresas utilizam a caixa alta no meio de uma palavra para tentar dar algum estilo diferenciado. Outras utilizam parte da palavra em caixa alta ou então toda a palavra em caixa alta. O problema é que nas línguas ocidentais os nomes são substantivos próprios e eles são escritos com a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo. E é isso que se espera de qualquer pessoa que escreve em uma língua que utiliza o alfabeto romano. Essa tendência de utilizar palavras em caixa alta ou então o que a gente chama de camel casing, que é uma letra em caixa alta no meio da frase para diferenciar cada uma das palavras, vem lá dos anos 2000, quando as empresas de tecnologia começaram a migrar para a internet. Os nomes de domínio não permitiam o espaçamento, e aí começou a se adotar marcas com várias palavras sem espaçamento, e somente com as letras maiúsculas para diferenciar cada uma das palavras. Acontece que várias formas de se escrever um nome pode gerar confusão, e nós não queremos de forma alguma confusão no nome da sua empresa. Por isso, sempre separe as suas palavras do seu nome com espaçamentos reais. Não precisa juntar todas as palavras e fazer uma grande palavra só. Chegamos então na nossa última armadilha, que são os nomes pejorativos. É lógico que ninguém em sã consciência coloca o nome da sua marca algo com conotação ruim. O que acontece normalmente é que as pessoas que estão decidindo aquele nome não tiveram contato com aqueles significados previamente. E por falta de uma checagem profissional, acabam tendo um dano enorme à sua marca ou ao seu produto e serviço. O Brasil, por exemplo, é um país de dimensões continentais e que existem diversas formas de se falar e vocabulários específicos de cada região. Então é muito fácil cair nesse erro. Ou então a marca pode expandir internacionalmente e aquele nome ter um significado horrível naquele outro país. Por isso, sempre que se cria um novo nome, é necessário realizar uma checagem profissional em diversas línguas. Além disso, verificar se naquela língua aqueles nomes possuem algum tipo de conotação negativa em alguma gíria local. Um grande exemplo foi, como eu já comentei ainda há pouco, o Ford Pinto, um nome criado lá nos Estados Unidos, mas que não pôde ser trazido para o mercado brasileiro por motivos óbvios. Se tivesse sido feita uma checagem profissional antes, com certeza eles teriam criado um novo nome para o mercado brasileiro antes mesmo de tentar trazer o produto. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim das nossas 12 armadilhas na criação do nome. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo ajude vocês a tomar boas decisões ao escolher o nome da sua empresa e evitar grandes problemas para vocês no futuro. Deixa a curtida aí no vídeo, pode mandar nos comentários ou então lá no nosso Instagram se tiver alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos. Nos vemos na próxima. Valeu!